as amostras velhas, que é assim, é um indicativo também que esse CHCM nosso vai estar lá embaixo. Outro caso também que a gente tem que prestar muita atenção são nos quadros de leucocitose, que esse CHCM também, ele vai estar com valor reduzido. Por quê? Porque quando a gente tem um quadro de leucocitose, o que vai acontecer? Eu tenho uma produção exagerada de leucócitos pela medula óssea. Só que esses leucócitos, eles são, diferentemente de um quadro de normalidade, esses leucócitos vão estar reduzidos. Tem um tamanho reduzido. Como ele tem um tamanho reduzido, o aparelho não consegue distinguir ele de uma hemácia. Então, ele vai ser lido como se fosse uma hemácia. E o que vai acontecer? E aí, só que tem um porém, leucócitos não tem hemoglobina. Como não tem hemoglobina e ele vai estar aumentando o meu número de hematócrito ali, o meu número de células vermelhas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução, eu vou ter uma hemoglobina baixa, porque ele tá lendo meu leucócito como se fosse uma hemácia. Então, eu tenho um valor baixo, no final das contas, eu vou ter um valor reduzido de hemoglobina. E quando o aparelho for fazer esses cálculos de hemoglobina por hematócrito, o que acontece? O meu CHCM vai estar lá embaixo, erroneamente. Então, por isso, aí se você for classificar, por exemplo, você vai olhar ali e vai falar assim, bom, teoricamente eu teria uma hipocromia, então, porque o meu CHCM está lá embaixo. Só que quando você vai verificar na lâmina, você não observa essa hipocromia. Então, isso são dados também que tem que ser avaliados. Por quê? Porque aí é o que eu falo. Tem que correlacionar o que é liberado pelo aparelho com o que você observa na lâmina. A lâmina, gente, jamais deve ser, ainda a gente não tem nenhum método que a gente deva, que foi isso que existe para substituir a leitura da lâmina. A leitura da lâmina, por mais chata que pareça, que para mim não é, que eu acho que a melhor parte do eritrograma é a leitura da lâmina, né? Mas, assim, ainda não existe nenhum método que você possa substituir esse processo de confirmação. Então, aí você tem que entrar e ver essa questão da confirmação. Por quê? Porque é muito importante isso. Porque se você for liberar só pelo laudo, você liberaria aqui falando que o paciente tem uma hipocromia. Na verdade, o paciente não tem uma hipocromia. O que ele tem é uma leucocitose, ou seja, um número aumentado de leucócitos que o aparelho interpreta erroneamente. Então, existem alguns detalhes que o aparelho ainda não consegue discernir ainda não, tá? Então, a gente tem que ficar muito esperto e atento com isso.